Pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar então nova etapa aí da nossa Lei 8666. Então a gente já passou a etapa mais árdua, agora a gente vai começar a falar sobre os contratos administrativos, ok? Então a primeira parte nós falamos das licitações. Então as licitações são as modalidades que a gente viu ali, que por ela nós selecionamos a proposta mais vantajosa para a administração, e por meio da qual, consequentemente, vem quem? O fornecedor. Então agora este fornecedor é que nós vamos fazer o contrato administrativo entre ele e a administração, perfeito? Então agora a gente vai ver algumas coisas, alguns conceitos relacionados aos contratos administrativos. Essa aqui é a primeira aula, vamos falar bem rasamente aí o que são os contratos administrativos. Vamos lá. No artigo 2º da lei, ele vai me trazer uma definição. Qual lei? Lei 8666. Para fins dessa lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Então, seja qual for a denominação utilizada. Aqui, nós temos uma situação, então. Contrato, primeira coisa, contrato é um acordo bilateral. Se é um acordo bilateral, então vai ter, é um acordo de vontades, tá aqui. Se é um acordo de vontades é bilateral, então logo ele não é um ato administrativo. Contrato não é ato, ok? Então ato administrativo é o que é manifestação unilateral da administração pública que lá visa o interesse público. Já no contrato administrativo é o que é um consenso, então vai ter vontades, acordo de vontades entre as partes, ok? Então esse é o primeiro passo. Outro, quando nós falamos dos poderes, nós falamos lá do poder disciplinar, certo? Que ele tinha um alcance, o poder disciplinar tinha alcance perante então a administração lá nos servidores. Então os servidores eram alcançados pelo poder disciplinar, eles poderiam sofrer sanções. A gente viu que na 8.112 nós temos sanções, que é sanção de advertência, suspensão, até mesmo demissão, né? E aí os similares lá, destituição e a cassação da aposentadoria. Então, nós vimos então que no poder disciplinar ele alcança os servidores e também quem tenha o que? Vínculo com a administração. Quem tem vínculo com a administração, nesse caso aqui, quem tem o que? Um contrato. Então aqui nós vamos ter o que agora? Obrigações recíprocas. Então dentro do contrato vai ter as obrigações do contratado e da contratante. Se o contratado ele deixar de cumprir a execução, se ele cumprir ou deixar de cumprir, se ele deixar de cumprir total ou deixar de cumprir ou cumprir parcial, ou seja, uma inexecução parcial do contrato ou uma inexecução total, ou seja, na total ele deixou de cumprir o contrato e na inexecução parcial ele cumpriu parcialmente, ele vai estar recebendo que uma sanção, perfeito? Então ele está sendo alcançado aí então pelo poder o que? Disciplinar, perfeito? Poder hierárquico sim? Não. Poder hierárquico não, só o poder disciplinar, perfeito? Alguns autores eles melhor detalham, usam a lei e trazem alguns desdobramentos para trazer o conceito aí de contrato administrativo, ok? Então ele vai dizer que é um ato plurilateral. Então ele está me dizendo que é um ato, tá vendo? Plurilateral, não é um ato administrativo. Que o ato administrativo é o que? É a manifestação unilateral da administração pública. Alguns autores vêm dizendo que esse ato plurilateral ele é o que? Um ato de administração. Certo? Isto daqui não está na lei, certo?
alguns autores trazem essa definição, que é um ato de administração. Novamente, não é ato administrativo, não confundo com a matéria que nós já vimos. Então, ato plurilateral ajustado pela administração pública ou por quem a represente ou quem lhe faça as vezes com certo particular. Quem é esse particular? O vencedor da licitação, cuja vigência e condições de execução a cargo do particular, então a execução será a cargo do particular, podem ser instabilizadas pela administração pública, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante particular. Quais são os interesses patrimoniais dele? Ele visa o lucro, ok? Celso Antônio Bandeira de Mello vai falar algo parecido com isso. É um tipo de avença travada entre a administração e terceiros, na qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e condições, então tem vínculo e condições pré-estabelecidas, assujeitos-se às cambiáveis imposições do interesse público. Cambiáveis imposições do interesse público, ok? Ressalvados os interesses patrimoniais também do contratante privado. Essas cambiáveis imposições, depois nós vamos verificar lá, são as cláusulas exorbitantes, a gente vai falar sobre elas, tá? Então, por enquanto, só isso aí. Então, o contrato de regra, então, é um contrato administrativo, é a decorrência lógica de uma modalidade de licitação, como nós já falamos, sendo o resultado da licitação vinculante para a licitação. O que significa isso aqui? Aquele princípio do que? Da adjudicação compulsória. Então, o licitante que venceu a licitação, ele ganha tem um direito subjetivo da contratação, certo? É uma expectativa de direito. Mas se a administração for contratar, obrigatoriamente tem que ser com ela, porque ela está vinculada aí ao princípio da adjudicação compulsória, perfeito? Não se admite, então, que, selecionada a proposta mais vantajosa, a administração simplesmente a ignore. Então, esses termos estão no artigo 50 aí da Lei 8666, que aqui embaixo eu trouxe. A administração não poderá celebrar contrato com preterição na ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório sob pena de nulidade. Então, daqui que sai o quê? O princípio da adjudicação compulsória, ok? Continuando, o José dos Santos Carvalho Filho vai falar que toda vez que o Estado firma compromissos recíprocos com terceiros, celebra um contrato. Ou seja, caracterizados pelo fato de que a administração pública figura num dos polos da relação contratual, ok? Então ele fala, assumiu compromissos recíprocos, está celebrando um contrato. Essa é a ideia da doutrina. Então, por fim, aqui destaca-se que os contratos não são atos administrativos em sentido estrito, podemos chamar eles de atos de administração, perfeito? A razão é simples, então, porque os atos, nós já falamos, os atos administrativos têm o quê? A manifestação unilateral da administração. E nos contratos, nós temos o quê? Agora com a manifestação da outra parte, ou seja, o consenso, decorrência, nós temos então a declaração bilateral. Então, atos, declaração unilateral, manifestação unilateral. E contratos, manifestação ou declaração bilateral, ou seja, tem o consenso. Na unilateral, nós não temos o consenso. Me dá um exemplo de novo, Vander. Então, por exemplo, num caso de autorização, perfeito? Num caso de autorização, é solicitado pelo particular à administração uma autorização. E ela vai ter o quê? O particular, ele vai ter uma vontade, e não vou escrever. O particular vai ter uma vontade, que é o quê? Ter autorização. E a administração, por sua vez,
ela vai se manifestar de forma unilateral, ou seja, independente do humor do particular, independente da vontade dele. Então ela pode trazer um ato que vai lhe negar o pedido de autorização. Percebe que agora nós estamos o quê? Uma situação que não tem o consenso, ok? Então no ato administrativo tem a manifestação unilateral que pode coincidir ou não com a vontade do particular, mas é unilateral, independe da vontade dele. No contrato exige-se o consenso, exige então aí a vontade que ela seja, que ela tenha a manifestação da vontade das duas partes, ok? Então seria isso. Relação jurídica da administração e terceiros. Então as relações da administração perante terceiros são de duas formas. Então nós temos a unilateral, como nós já falamos várias e várias vezes, e a bilateral, que é o caso dos contratos. Unilateral, prevalece o interesse público sobre o particular. Nas bilaterais vigora a maior consensualidade, como é o caso dos contratos de direito privado, por exemplo, aí, ok? Então contratos administrativos de concessão de serviços públicos, por exemplo, também. Os contratos de administração, elas são regidos pelo direito público. Então contratos administrativos tem o que? Eles são predominantemente de direito público, ok? Tem alguns resquícios de direito, o que? Privado, ok? Mas os contratos aqui, estou falando assim, ó, contratos da administração, perfeito? Agora estou falando os contratos administrativos. Então os contratos administrativos são regidos por regras de direito público, perfeito? Aqui ele está falando os contratos da administração são regidos pelo direito público ou privado. Da administração está englobando outros contratos que não são os contratos administrativos. Exemplo, um contrato que envolva locação, então ele é predominantemente de direito privado, que vai estar sendo regido pela lei de inquilinato, perfeito? Então nós temos outros contratos que não são somente direito de contratos administrativos, que são regidos pelo direito público, predominantemente. Então os contratos de administração envolvem outros, então pode estar também presente que o direito privado. E todos eles estão o quê? Sujeitos à legalidade pelo Tribunal de Contas da União. Já abrindo aí um pontapé inicial lá para o controle externo, o TCU compete solicitar ao Congresso Nacional que é a sustação de contratos, perfeito? Então o TCU ele não susta contrato, quem susta contrato, quem faz suspensão do contrato é quem? É o Congresso Nacional, ok? Se passar, decorrer quanto tempo? 90 dias e o Congresso não se manifestar, lá no artigo 70 da Constituição Federal vai dizer que o TCU se manifestará a respeito, ok? Sujeitos do contrato, nós temos então quem? Dois polos. Então um dos polos será obviamente quem? A administração pública, ok? Como a contratante. E vai contratar no outro polo quem? A pessoa física ou jurídica que firma o pacto ou contrato, que é nos termos do inciso 11, parágrafo, inciso 11, artigo 6º, que é definido pela administração pública aqui o quê? Então é o seguinte, nós temos lá a contratante, que é quem? A administração pública. E o contratado, que é quem? O particular, que vai ser quem? Ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, conforme o caso aí, certo? Normalmente é o que? Pessoa jurídica. Eita ferro, passei uma a mais ali. Eu apertei um botão errado aí, mas vai continuar assim. Você nem viu o que aconteceu agora, né? Uma tela preta. Alcance. Então a aplicação, alcance significa que é a aplicação da lei, certo?
Então a aplicação da lei ela vai envolver toda a administração direta e indireta, autarquia, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações. Então quer dizer que sociedade de economia mista, por exemplo, Banco do Brasil, empresas públicas, por exemplo, Caixa Econômica Federal, eles fazem o quê? Eles também firmam contratos administrativos, certo? Ainda que eles estejam aí sobre a égide da exploração da atividade econômica, ou seja, estão regidos pelo direito privado, eles também têm o quê? O direito público, que é o caso aí dos contratos. Então, no caso, por exemplo, de limpeza, de cooperagem, de vigilância, esses contratos eles são contratos acessórios da atividade fim. Então, esses contratos eles são regidos pela 8666, que mudou agora, tem uma lei específica deles, mas eles agora fazem o quê? Firmam ainda o quê? Contratos administrativos, perfeito? E aí, né, além deles, vai alcançar quem? Os consórcios públicos. Então, consórcios públicos que vai ter aí algumas entidades federadas, por exemplo, União, Estado, Distrito Federal, que compõem esses consórcios. Então esses consórcios vão firmar contratos administrativos também, então estão abrangidos também pela Lei 8666, que traz aí os contratos. Beleza, meu povo? Seria isso que nós tínhamos aí para conceitos iniciais. Então um abraço e vamos para o próximo.